está gravando aí, pessoal. E aí, lembrando o que nós vimos na semana passada, no centro de operação tem a pré-operação, o tempo real e a pós-operação. Pré-operação vai fazer todo o trabalho de elaboração de documentos, preparar toda a documentação de intervenções. Isso é um trabalho, assim, principal, né? Existem outros trabalhos numa pré-operação, mas o principal é a confecção de documentos de intervenção para que esses documentos sejam executados no tempo real. Então, o tempo real fica responsável por executar os documentos de intervenções, fazer recomposição, elaborar documentos de intervenções quando se tratar de urgência, emergência. Então, recomposição, intervenção, controle de tensão, é tudo elaboração de relatórios, isso é tudo atividade do tempo real. E, depois do tempo real, nós temos a pós-operação, onde serão feitas as análises das atividades do tempo real, vão fazer análises também da atividade da pré-operação, através de relatórios, de sistema de supervisão, gravação. Então, quando a gente está numa sala de controle, é importante a gente ter atenção no que nós falamos no telefone, porque é tudo gravado. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado de não brincar no telefone, não usar palavras inadequadas, não brigar, porque às vezes as pessoas tiram a gente do sério, e é melhor desligar o telefone, pedir para um colega resolver aquele problema ali, do que você, às vezes, escalar uma briga, uma discussão, e você acabar com problemas numa análise de pós-operação. O pessoal, na pós-operação, perceber que você agiu de forma inadequada porque agiu no calor do momento ali. E depois você pode se arrepender de ter feito isso, tá? Então, sempre essa atenção aí, eu chamo sempre essa atenção, porque é muito fácil de esquecer que estamos sendo gravados. Não pensem que vocês vão lembrar o tempo todo. Se você está numa sala de controle, você esquece que está sendo gravado. Só depois que você faz as coisas, e se essas coisas não correram de uma forma adequada, que você vai lembrar, aí estava sendo gravado aqui, mas agora já era. Então, muito cuidado com... E, de novo, eu chamo a atenção para o método. É método. Eu tenho um método de não falar palavras inadequadas ao telefone. Isso até para o seu dia a dia. O treinamento é não só no trabalho. Se você quer agir de uma forma no trabalho, quer agir de outra forma na sua vida pessoal, uma hora acaba dando zebra. Acaba você replicando no trabalho que você coloca na vida real. Então, se, por exemplo, uma pessoa tem hábito de falar palavras inadequadas num telefone fora do trabalho, um dia vai acontecer de falar no trabalho, e aí isso pode ficar ruim. Então, a partir de agora, nós vamos seguir na apresentação. Então, onde estão descritos os procedimentos operacionais e quem elabora esses documentos operacionais? Assim, em geral, tá? Onde estão descritos os procedimentos? Nós já vimos várias vezes, já falamos sobre isso. Onde esses documentos estão descritos? Ou esses procedimentos estão descritos? Site do ONS, é um lugar, existem procedimentos lá, onde mais? Ninguém, pessoal? Vamos lá. Vocês estão com preguiça de participar ou a pergunta está muito difícil? No próprio centro de operação, ok. Mas de que forma está lá no centro de operação? Apresentado em que forma? Forma de quê?
Se eu tenho para estudo, não, se eu tenho assim, se eu tenho que fazer um religamento de uma linha somente 2 vezes no período de 30 segundos, fazer 2 tentativas de religamento, caso a linha venha desarmar, esse procedimento está escrito onde? Como é que eu sei esse procedimento? O colega me fala quando eu chego? Isso. Então, né, nas instruções, nas normas, na documentação do NS. Então, vários documentos descrevem o processo de trabalho da operação. Pode ser uma norma, pode ser uma instrução, pode ser uma mensagem de operação. Então, esses documentos guardam os procedimentos operacionais que devem ser conhecidos pelos operadores. E aí, quem elabora esse documento? Quem é responsável por elaborar essas regras, essas normas, essas instruções? Quem fica a cargo disso? O que vocês acham? O NS é um. Mas lá dentro do NS tem um pessoal específico que faz isso. O NS, ele obviamente produz documentos, mas existe um pessoal específico para isso. A empresa, por exemplo, ela produz seus documentos, ela cria seus documentos, baseado assim, em tudo que vocês já escutaram falar. O Daniel deu uma dica aí, após operação, profissionais da pré-operação, pode ser, tá? Tem um nome específico para isso, tá? É o pessoal da normatização. Então, muitas vezes, esse pessoal da normatização é o pessoal também da pós-operação, mas não quer dizer que não possa ser o pessoal da pré-operação, não quer dizer que não possa ser um grupo de pessoas específico para fazer isso. Por que a normatização normalmente pega pessoas ou com outras atividades? Porque nem sempre eu estou escrevendo um documento, nem sempre eu estou elaborando uma norma, nem sempre tem uma atualização. Então, a princípio, a normatização ela trabalha em ondas. Ocorreu uma atualização, esse pessoal vai trabalhar. Ocorreu a entrada de um equipamento novo, esse pessoal vai trabalhar. Ocorreu a entrada de uma subestação nova, uma unidade geradora nova, uma usina nova, uma obra nova, esse pessoal da normatização vai trabalhar. E como é o trabalho desse pessoal nesse caso? Eles vão ter que buscar informações junto à subestação, vão ter que buscar informações junto ao pessoal de construção de obras, vão ter que buscar informações junto à manutenção, e por aí vai. E, a partir dessas informações coletadas, eles vão tornar essas informações operacionais, vão fazer com que elas se tornem operacionais. Escrevam com uma linguagem que o operador entenda esse procedimento, vai adequar o que foi descrito por esse pessoal de manutenção, de construção, de operação da estação, vai adequar a linguagem dos centros de operação à linguagem operacional. A ONS faz uma alteração num documento que influencia em documentos da empresa também. Vai pegar lá o que o ONS escreveu, vai ler o que o ONS escreveu, vai interpretar aquilo e vai transformar em procedimentos. Então, vocês já notaram que o pessoal de normatização
ser um pessoal com um conhecimento bastante significativo da língua portuguesa. Ele deve entender, interpretar muito bem o que está escrito, deve ter um conhecimento de algumas técnicas para poder elaborar um texto que possa ser bem entendido, porque muitas vezes a pessoa escreve um texto, o que ela escreveu tá legal, mas quando os operadores vão ler esses textos, eles têm uma certa dificuldade de interpretar, porque tudo que nós estudamos, tudo que nós analisamos a fundo, acaba ficando simples para a pessoa que está fazendo isso. Mas na hora de escrever, algumas pessoas têm dificuldade em fazer essa transcrição do seu entendimento. E isso faz com que seja muito, muito importante que a pessoa que trabalha na normatização tenha essa capacidade de escrita, não só saber interpretar os textos, não só ter bons relacionamentos. Se eu não tenho um bom relacionamento com o cara da construção, se eu não tenho um bom relacionamento com o cara da operação, como é que eu vou extrair informações deles? Então, esse cara tem que ser um cara gente boa, um cara tranquilo, um cara que tenha capacidade de escrita, capacidade de interpretação. Então, esse cara é um cara sênior, é um cara que está numa condição aí de alguns anos de experiência para começar a escrever uma instrução, uma norma. E aí, pessoal, vamos falar aqui um pouco desse conceito de normatização e da importância da normatização na gestão. O que esse conceito nós já falamos bastante, né? Já está bem claro, eu acredito. E a importância da normatização é justamente... Luiz Carlos, quer perguntar alguma coisa? Vai perguntar no chat ou vai falar? Aqui. Algum tipo de seleção para esse... pessoal, então, o que acontece? Boa pergunta, Luiz. O que acontece com o cara que vai trabalhar na normatização? Ele normalmente não é o cara que vai entrar na empresa. Ele pode vir até de uma outra empresa, na outra empresa ele já trabalhava com normatização, e ele pode passar a trabalhar na normatização daquela empresa nova. Contudo, o mais comum é que, voltando àquela sequência de carreira do operador, o cara vai entrar no tempo real, é a porta de entrada, o tempo real. Dificilmente você vai ter uma entrada numa pré, numa pós. Pode acontecer? Pode, mas você tem que ter alguma experiência. Fiz um estágio, fiz algum tempo de estágio e fui para uma pré até mais razoável acontecer isso, alguém entrar direto. Não é comum, mas acontece. Agora, numa pós e numa normatização, já a empresa dá preferência a pessoas com a experiência, com aquela vivência, pessoas de bom relacionamento. Não adianta a pessoa ser tecnicamente... Sou tecnicamente muito bom, mas ninguém me suporta. Isso não existe mais hoje dentro das empresas. A empresa perde esse profissional, mas ela não atura o profissional que briga, mas faz. Isso hoje não é mais factível. Já aconteceu, época que a mão de obra era muito escassa. Hoje em dia, mão de obra até em excesso em algumas áreas, apesar de que hoje a gente já está tendo previsão de déficit, já está tendo déficit e previsão de déficit justamente na área de vocês, na nossa área, principalmente na engenharia,
cada vez mais faltando, ninguém quer se formar engenheiro, ou o cara se começa a fazer engenharia e vai para o financeiro, vai para um outro setor que ele vê que dá mais dinheiro e às vezes tem menos responsabilidade. Então, voltando aqui para o nosso assunto e para a pergunta do Luiz, a resposta para essa pergunta é: normalmente, muito frequentemente, quem vai para a normatização é selecionado pela própria empresa, dentre aquelas pessoas que têm capacidade de escrita, capacidade de relacionamento, capacidade de interpretação de texto. Beleza, Luiz? Respondi a sua pergunta? Tá bom. Então, voltando à importância de tudo que eu já falei, vocês já perceberam que a normatização tem grande importância na empresa. Por quê? Se eu estou na sala de controle e cometo um erro, aquele erro está limitado ao evento, está limitado ao que aconteceu. Eu posso não voltar a cometer esse erro, eu posso aprender com esse erro, outras pessoas podem aprender com esse erro. Contudo, na normatização, se eu escrevo algo que não está adequado, algo que dá uma interpretação dúbia, algo que não está muito claro para o operador, eu posso causar erros em sequência. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa está errando e não está percebendo que o que está escrito ali é que está gerando a dúvida nela. Ela está lendo aquilo ali, está interpretando, só que o que o cara da normatização quis escrever não era bem aquilo. Então, ele começa a executar o procedimento incorreto, e isso pode levar até 2, 3, 4 vezes de erro para alguém perceber, o erro é o que está escrito. Porque, às vezes, acontece também da pessoa ela não querer assumir que o que ela escreveu não está legal. Então, é importante que o cara que está na normatização, ele saiba assumir que, isso aqui não está bem escrito. Ou, eu acho que está bem escrito, mas as pessoas não estão entendendo. Vamos buscar um texto melhor? Vamos buscar um texto melhor, porque, às vezes, ele é muito bom numa leitura, mas o pessoal que trabalha numa no tempo real, não está conseguindo interpretar muito bem aquilo ali. Então, é um setor estratégico dentro da empresa. Tem muita importância, porque os documentos guardam a cultura operacional da empresa. Em toda essa documentação que vocês veem, eu já mostrei para vocês lá alguma coisa do ONS, em toda a documentação existente na operação, consta todo o conhecimento adquirido por décadas de trabalho. Então, um texto, ele contém, às vezes, décadas de procedimentos pensados, estudados e praticados, e reflete aquilo, traz aquilo para os dias atuais. Então, essa é a grande importância de uma documentação operacional. Bom, a elaboração de procedimentos. Já falei um pouquinho. Como é que um documento nasce? Muitas vezes um documento nasce da necessidade de procedimentos diferentes do que estão sendo praticados. Quando uma empresa, por exemplo, implanta uma ISO, implanta uma qualidade total, seja lá o processo 5S, seja lá o processo de qualidade, só um exemplo da qualidade, tá? Na sua empresa, quando a empresa busca esse tipo de certificação, o que acontece? O que acontece? Passa a haver necessidade de novos procedimentos, passa a haver necessidade de criação, porque
quando você implanta uma ISO numa empresa, existem procedimentos que não estão previstos. Quando você muda o escopo da empresa, a empresa era só de transmissão, agora está abarcando também a geração, ela vai ter que criar novos procedimentos. Entrou uma usina nova em operação, entrou uma linha de transmissão nova, entrou uma subestação nova, verificamos que é necessário um procedimento operacional novo. A partir daí pode ser necessária a elaboração de novos procedimentos, mas nem sempre são criados novos procedimentos. Há só a necessidade da atualização desses procedimentos. Por quê? Se eu entro com uma linha nova e essa linha interliga duas estações existentes, basta eu fazer uma atualização nas instruções pertinentes. Se o NS faz uma atualização e essa atualização está dentro do escopo da documentação já existente, eu faço somente essa atualização do documento. Ana Beatriz, eu dei uma paradinha aqui porque eu estava lendo o que a Ana Beatriz falou, e é interessante, porque ela coloca aqui e ela puxa a questão histórica, né, que é para evitar a repetição de erros operacionais. Isso é fundamental. O relatório, a documentação operacional, o estudo, tudo isso leva o operador evitar os erros que foram cometidos no passado. Tinha um relatório, num determinado tempo, o Furnas praticou esse relatório, que era relatório de ocorrências relevantes, era o ROR. O que era o ROR? A empresa tinha alguns centros de operação separados. E esses centros de operação, eles não conversavam entre si normalmente, exceto quando tinha alguma reunião ou algum evento. Então, dificilmente um centro falava com o outro. Então, e eram fisicamente muito distantes, um no Rio, um em São Paulo, um no Centro-Oeste, e um em Minas. Então, o que acontecia? Se havia um erro operacional em um local, esse local tendia até a esconder esse erro para não parecer que ele estava errando. Mas o outro local poderia cometer o mesmo erro. Então, isso era uma perda de tempo e um risco para o negócio muito grande. Então, foi criado esse relatório, que acabou nem durando muito tempo, por alguns motivos, mas era um relatório bastante interessante, porque se uma área erra, por que a outra vai errar também? Então, é importante que você divulgue os erros operacionais, não no intuito de punir, não no intuito de constranger as pessoas, mas no intuito de que os outros operadores cometam os mesmos erros. Então, é nesse sentido, esse texto aí, essa frase que a Ana Beatriz colocou, que é para evitar a repetição de erros operacionais, vem trazer para a gente. E isso está relacionado bastante aos relatórios, mas principalmente às documentações, às normas. Porque se tem um erro que é constante, eu tenho que criar normas para que isso não aconteça. Tenho que criar instruções e regras para que isso não se repita. E a interação, pessoal, com as diversas áreas da empresa e agentes externos. Então, o pessoal de normatização, ele tem que interagir com empresas interligadas, tem que interagir com a pré-operação, com o tempo real, com a operação da estação, com uma construção, por exemplo, com o cara do departamento de produção,
com algumas gerências para que ele possa elaborar documentos aderentes à realidade de todos. Não adianta eu criar algo da minha cabeça e que eu acho muito legal, mas que não vai ser adequado a todos. Eu acho que está bonitão, que está tranquilo, mas as pessoas não acham que está legal. Isso não adianta nada. É um texto legal, um texto aprofundado, um texto que eu acho assim, que está bastante acadêmico. Vamos supor, a pessoa tem uma formação acadêmica muito boa, escreve de uma forma muito rebuscada, só que no tempo real isso às vezes não funciona. E ao contrário do que ele pretendeu, vai gerar problemas na operação. Então, essa interação, ouvir os outros, buscar uma escrita e uma interpretação adequadas à realidade. Hoje mesmo eu estava dando uma aula de NR10 e o pessoal que estava fazendo esse curso era um pessoal assim de um conhecimento bem básico. Então, não adianta eu aprofundar certos conteúdos que não vai surtir efeito. Eu tenho que saber dar um curso numa indústria, um curso numa farmácia, um curso numa rede de farmácias, né? Uma farmácia só não vai ter um curso NR10, a princípio, mas numa indústria, numa rede de farmácias, numa rede de escolas. Para cada local, eu tenho que adequar o meu discurso de aula. A mesma coisa é na elaboração de uma documentação. Eu não posso escrever conteúdos muito elaborados se eu sei que eu não vou atingir o meu público. Eu tenho que tornar normalmente um texto bastante operacional, não um texto acadêmico para criar esses documentos. E aí, esse profissional, ele tem, como nós falamos, que ter conhecimentos dos múltiplos procedimentos operacionais. Ele tem que ser uma pessoa que conhece muito as regras, as normas, as regras praticadas que não estão normatizadas e não precisam estar normatizadas, porque ele não pode infringir certas regras de conduta. Ele sabe que, por exemplo, vai haver atraso na troca de turno. Ele sabe que de turno para turno você vai ter turnos que demoram mais na passagem das informações para o outro. Você tem que ter essa tolerância. Não adianta eu chegar e colocar uma regra lá. Só pode passar o turno em 5 minutos. Se não passar em 5 minutos, vai tomar advertência. Eu não posso criar uma norma escrevendo isso, porque tem dias que tem muito conteúdo de passagem de turno, tem dias que tem operadores que têm maior dificuldade em se expressar e o relatório ficou mais complexo. Então, tem normas que não podem ser criadas sob pena de você arrumar um inconveniente para você mesmo, porque você tentar normatizar algo que é do processo, é variação do processo, não dá certo. Então, experiência e conhecimento necessário aos operadores na normatização. Depois eu vou mostrar para vocês eu quero estar no presencial, né? Eu criei aqui um aplicativozinho que faz uma demonstração do que é a variação do processo. E aí eu quero fazer um trabalho com vocês, mas tem que ser na sala de aula, eu prefiro a sala de aula. Eu vou ver até, de repente, se dá para fazer aqui. Eu vou pensar se na próxima aula, se amanhã,
eu consigo fazer isso, se vai dar certo no online. Mas é muito interessante você entender a variação do processo, e essa variação ela não tem como ser controlada. Então, não adianta eu criar normas para o tempo. Eu não posso criar normas para falar assim, ó, durante a semana vai chover de segunda a sexta-feira e sábado e domingo vai ter sol. Baixei a minha norma aqui. Isso não vai acontecer. Né? Todos nós sabemos que isso não vai acontecer. É um absurdo que eu estou falando, mas existem variações do processo em que eu tenho que me atentar e eu tenho que ter um entendimento para que eu não corra o risco de tentar normatizar algo que não pode ser normatizado, como a passagem de turno. Criar normas para o tempo de passagem de turno. Eu consigo criar normas para o que tem que ser passado no turno. Isso é factível. Durante passagem de turno, eu quero que sejam passadas as condições dos equipamentos de controle de tensão, se eles estão desligados, se eles estão ligados. Eu quero que seja ocorrência que tenha acontecido na própria sala de controle. Um alarme no serviço auxiliar, a falta de um funcionário, um atraso de manobra. Então, quero tudo que tenha ocorrido ali dentro da sala de controle que seja passado. Quero também que sejam passadas as intervenções, como é que elas saíram, se saíram no horário. Tudo isso eu posso falar e colocar na norma, criar regras, instruções para que seja cumprido. Então, isso não faz parte de variação de processo. Isso acontece. E sempre acontece todo dia. Se não aconteceu, não aconteceu, não se passa o turno. Mas não está exposto a uma variação do processo que seja incontrolável. Tá? Então, ainda na normatização, coordenação de atividades com o tempo real e a pré-operação. A normatização dos centros de operação e estações. Então, pessoal, essa coordenação, e já falamos bastante disso, ela é necessária. O que alimenta a normatização é o trabalho das pessoas, muitas vezes. Então, ao trabalharmos, nós criamos situações que podem vir a se tornar procedimentos. Não só um erro, mas o acerto também. Quando a pessoa acerta, faz algo, resolve alguma situação de forma adequada, isso pode levar à geração de uma norma. E não só o centro de operação, mas também a estação, a operação da estação, pode vir a criar normas, pode vir a criar regras. E eu estou falando, pessoal, muito da normatização nos centros de operação das empresas, dos agentes. Mas a origem da maioria das normas e das regras vem lá da ANEEL, vem do ONS. Então, eu não posso criar normas e regras que venham a ferir os procedimentos da ANEEL. Eu não posso criar normas e regras que venham a ferir os procedimentos do ONS quando se tratar de rede de operação do ONS. Então, eu tenho que me ater aos documentos, tenho que estar dentro do escopo dos documentos da ANEEL, do ONS, para criar as minhas normas, muitas vezes até fora da rede de operação do ONS. É adequado que eu siga as mesmas regras para que eu não fique criando coisas desconexas. Crie uma regra geral que atenda a todos. Então, pessoal, essa foi a última instância que nós falamos. Falamos da pré-operação, tempo real, pós-operação e normatização. Falamos dessas três entidades aí, desses três grupos que existem normalmente dentro de um centro de operação. E agora nós vamos falar do fluxo de trabalho. A gente já falou um pouco,
mas vamos tentar esclarecer mais e tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre o fluxo de trabalho entre essas entidades. Então, olha lá, isso é um resumo, um esquemático de um fluxo de trabalho num centro de operação. Então, considerando que tudo nasce, a princípio, a maioria das coisas nascem na pré-operação, nós elaboramos documentos na pré-operação e enviamos esse documento, essa documentação, para a sala de controle. E, a partir daí, após operação, faz uma análise disso aí. Na visão da normatização, ele, a princípio, ele está lá quieto. Estou aqui na normatização quieto. E esse fluxo está ocorrendo aqui. Eu estou observando os procedimentos elaborados pela normatização, estou tramitando as intervenções com a sala de controle. Após operação, está fazendo a análise da operação em tempo real, pelo relatório, mas não só pelo relatório, pelos sistemas de supervisão e controle, pelo histórico dos sistemas de supervisão e controle. Analisa também as gravações. Às vezes tem que entrevistar alguém da sala de controle para esclarecer alguns assuntos. Contudo, todos estão seguindo os procedimentos da normatização, e está tudo funcionando tranquilamente. Mas a normatização, ela é abastecida por feedbacks, tanto da pré-operação, quanto da pós-operação, quanto da sala de controle. Ela produz documentos, normas para que esse sistema funcione, esse ambiente funcione, rode de forma correta. E, nesse momento, a pré-operação, sala de controle e pós-operação é cliente da normatização. Quando a pré-operação, a sala de controle e a pós-operação produzem um feedback, o cliente passa a ser a normatização passa a ser abastecida de informações para que ela possa adequar os seus documentos à realidade que está sendo praticada, ao que se faz na sala de controle, na pré-operação e na pós-operação. Então, a normatização, ela tanto coloca para esses grupos as normas, como recebe feedback e, se necessário, atualiza ou produz novos documentos. Pessoal, alguma dúvida até agora? Ou está tranquilo? Tudo tranquilo? Todo mundo aí, claro, entendendo o processo de um centro de operação, como é que funciona um centro de operação, esse fluxo, essa conversa entre esses grupos. Lembrando, pessoal, que às vezes quem está aqui pode ser daqui e pode ser daqui, beleza? Então, essa divisão, nem sempre você tem grupos exatamente diferentes. Mas, normalmente, esse grupo de pré, sala de controle e pós são grupos diferentes. Podendo, em empresas pequenas, uma pré-operação que não é adequado, mas por falta de pessoal, uma pré-operação está englobada dentro da pós-operação, o mesmo grupo de pessoas, por falta de pessoal. Pode acontecer também.
Lembrando que esse pessoal aqui, ó, pré-normatização e pós-operação, trabalham em horário comercial. E a sala de controle trabalha em regime de turno, que pode ser variado. Trabalho 3 dias, folgo 2. Trabalho 2 dias, folgo 3. Tem várias escalas aí, cada empresa pratica a sua escala, mas uma escala bem conhecida é 3 por 2. Trabalho 3 dias, de 8 horas, e folgo 2 dias. Bom, seguindo aqui. Falando agora do fluxo, entrando um pouquinho mais na pré-operação. O que a pré-operação faz? Ela cria, como eu falei, as intervenções a partir de demandas. Então, ela cria, elabora intervenções programadas. E como ela elabora essas intervenções programadas? Ela pode criar uma intervenção a partir de inspeções, defeitos, pessoal de construção, novos equipamentos. Então, é tudo oriundo de... Só um minuto, por favor. Desculpa, pessoal. Então, essa programação de intervenção, ela é oriunda de inspeções, de defeitos verificados no campo pela operação. O pessoal de construção que vai elaborar, vai criar uma subestação, vai construir uma subestação, projetos de subestação. Então, tudo isso pode gerar intervenções. Então, é nesse momento que a pré-operação é acionada e o documento chega até ela, ou ela elabora os documentos, e esses documentos, posteriormente, seguirão para a sala de controle para serem executados na sala de controle. Então, o trabalho da pré-operação é essa conversa entre o pessoal do centro de operação do sistema, pessoal de operação da estação, pessoal de construção, pessoal de manutenção, empresas interligadas, ONS. Então, é um grupo que está em contato com muitas pessoas o tempo inteiro, visando sempre a elaboração de documentos, para que eles sejam executados na sala de controle. E aí, o módulo 4 da ANEEL, que é a prestação de serviço, estipula todos os procedimentos mínimos de manutenção, abarcando os seguintes componentes: transformadores de potência, autotransformadores, reatores de potência, bancos capacitores paralelos e filtros, disjuntores e chaves de alta velocidade, chaves seccionadoras, transformadores, para-raio, linhas de transmissão. Então, lá no módulo 4 do ONS, da ANEEL, existe uma lista de equipamentos e quais os serviços que devem ser feitos de forma periódica para manter esses equipamentos. E a empresa, o ideal é que a empresa ela execute, seria o mundo perfeito, somente equipamentos, serviços em equipamentos de forma programada. Nunca tivesse um serviço em equipamento em urgência, em emergência, que eu sempre desligasse os meus equipamentos de forma programada para fazer uma manutenção. Isso não acontece na prática, mas as empresas buscam isso. Por quê? Principalmente na questão financeira, o impacto é muito menor se eu programo a minha intervenção. O meu desconto de parcela variável, ele é bem menor. Então, a ANEEL, através do módulo 4, ela coloca lá a lista, isso foi trabalhado junto com as empresas,
para que as empresas possam ter uma orientação e saber quais são as intervenções que elas podem elaborar e conseguir isenção de serviço. Então, tem lá, a linha de transmissão pode ser desligada por 20 horas de 2 em 2 anos. Então, o que eu tenho que buscar? De 2 em 2 anos, eu tenho que executar todas as atividades de manutenção preventiva numa linha. Por quê? Porque eu tenho 20 horas sem desconto de parcela variável. Transformador, compensador síncrono, vários equipamentos têm essa, não é uma franquia, um tempo livre de desconto de parcela variável e para poder realizar sua manutenção preventiva. Esse seria o mundo ideal e esse é o mundo da pré-operação, os serviços de manutenção preventiva. E aí, olha lá, vocês podem ver. Oi, Ana Beatriz, pode falar. Espera aí, tem uma pergunta aqui dela aqui no chat. Isso. Não existe uma regra. Obrigado, Ayana, pela pergunta. Não existe uma regra para essa divisão. Não tem lugar nenhum escrito que deva ter uma divisão de pré-operação, tempo real, pós-operação, normatização. Contudo, no relacionamento entre empresas, ficaria muito estranho você não ter um responsável pela pré-operação. Mesmo que você não dê esse nome, você vai ter que dizer, esse grupo aqui ou essa pessoa vai ser responsável por elaborar a documentação programada. Esse grupo vai ser responsável pela análise do que é feito na sala de controle. E o pessoal da sala de controle é o tempo real. Mesmo que você dê outros nomes, mesmo que você queira fazer uma divisão diferente, essa atividade vai se sobrepor a tudo isso. Uma outra empresa que tem essa estrutura, quando ligar para a empresa que não tem essa estrutura, ele vai querer falar com o cara da pré-operação. Ah, quem está aí na pré-operação? É assim que ele vai falar. Por quê? Porque isso é corrente entre as empresas. Tá? Então, não existe uma obrigatoriedade de seguir essa divisão, mas as empresas naturalmente fazem essa divisão. Respondi aí, Ana. Ok. Então, olha lá, eu fiz um recorte lá do módulo 4 da ANEEL, que é a prestação de serviços, atividade mínima. E aí tem aqui, ó, inspeção termográfica, equipamentos de subestação. Aí ele fala assim, ó, periodicidade máxima, 6 meses. Então, 6 meses tem que fazer lá essa inspeção. Análise dos gases dissolvidos em óleo isolante. Lembra que eu falei para você? Conforme vai acontecendo aquele curto entre espiras lá dentro do transformador, do reator, vai gerando gás. Então, esse gás se dissolve no óleo. Então, essa análise dos gases dissolvidos só com uma cromatografia. Eu tenho que pegar lá, tirar uma amostra do óleo, fazer uma análise desse óleo. Isso ele fala o quê? Ó, transformadores de potência ou autotransformadores também, 6 meses, uma tolerância de 1 mês. Reator de potência também, mesma coisa. Ensaio físico-químico do óleo isolante, 24 meses. Manutenção preventiva periódica, transformadores ou autotransformadores, 72 meses. E por aí vai. É uma lista grande de atividades mínimas que devem ser realizadas pela empresa para que você mantenha os seus ativos. Por quê? A ANEEL, ela não delega às empresas o direito de fazer o que ela quiser. Porque vamos supor que eu crio uma empresa de manutenção. Fui lá, criei uma empresa de manutenção e ganhei um leilão. Ganhei um leilão para construir uma subestação de 500 kV, operar essa subestação. E eu construí a subestação novinha, toda bonitinha,
tudo certinho, não dá problema nunca. Eu falo assim, pô, 30 anos, essa subestação não vai me dar grandes problemas. Eu vou fazer manutenção nenhuma. Não vou gastar um centavo em manutenção. Vou manter, não vou ter gasto, não vou ter desconto de parcela variável. Vou ficar aqui tranquilão. Daqui a 30 anos, se eu perder essa concessão, eu vou até preferir perder a concessão. Eu nem vou concorrer de novo para ficar operando, porque quem pegar vai pegar uma bomba danada, cheia de problema aqui, porque eu não vou fazer. O cara, um empresário desonesto, e infelizmente no nosso país a gente tem alguns, né? Ele poderia agir dessa forma. Então, o que impede dele agir dessa forma? São essas documentações, esse módulo 4 da ANEEL, que dá um norte e obriga que as empresas cumpram requisitos mínimos, atividades mínimas de manutenção, para que isso que eu acabei de falar, que é um procedimento muito perigoso, que isso não ocorra. Durante as inspeções rotineiras, tanto operadores, subestações e usinas, quanto mantenedores podem verificar condições inadequadas de operação. Então, não só a manutenção preventiva é realizada na pré-operação. Eu posso chegar lá no tempo real e observar um pequeno vazamento de óleo, eu posso verificar porcelanas trincadas, porcelanas quebradas nos isoladores da subestação. Eu posso verificar ponto quente. Lembra que ali naquela tabelinha estava falando de análise de termovisão? Então, eu tenho que ir lá, passar o termovisor na subestação e, às vezes, eu posso verificar que existe um ponto quente. Isso tudo através dessas inspeções rotineiras, e o operador faz essas inspeções rotineiras nas subestações, pode levar à elaboração de documentos que serão tramitados na programação, ou algumas vezes em urgência, mas não aquela urgência do tempo real. É uma urgência de 48 horas, uma urgência maior aí, que se aproxima de uma programação, encosta ali numa programação. Então, isso também é feito na pré-operação, não só a demanda do que está programado, porque o fabricante indicou que aquilo deve ser feito, que a ANEEL indicou que aquilo deve ser feito, as inspeções podem levar à necessidade de produções de documentos de intervenção. Além disso, os equipamentos do sistema elétrico podem apresentar defeitos que necessitem de reparos de urgência, em urgência ou emergência. Então, urgência a partir de falhas muito grandes, normalmente vão cair no tempo real, menos de 24 horas vão cair no tempo real. Emergência nem se fala, toda emergência é resolvida, toda intervenção de emergência é tramitada em tempo real. Então, se eu tenho menos de 48 horas para realizar o serviço, eu estou aqui 7 horas da manhã, vou resolver, menos de 24 horas, desculpa, vou resolver isso às 7 horas da noite, eu caí dentro da urgência e vou ter que resolver isso em urgência. Não vai ter jeito. O transformador explodiu. Emergência. Uma linha desarmou e não retorna. Emergência. Um disjuntor vazou todo o seu gás CF6. Foi desligado em emergência e vazou todo o gás. Vai ser uma intervenção de emergência. Beleza, pessoal? Então, no tempo real é que são executadas as intervenções de emergência e as de urgência com até 24 horas. Às vezes com 48 horas também, mas na maioria das vezes com 24. E a pré-operação só vai pegar, no máximo, intervenções de urgência.
Oi, Ana, levantou a mão? Você quer perguntar? Você não escreveu lá no chat. Ou escreveu de novo? Escreveu? A empresa perder a concessão do ativo. Tá, escreveu. Por não cumprir os requisitos mínimos, o ativo é inativado e há um prejuízo. Olha só, ele perder a concessão daquele ativo é algo extremo. É algo extremo. Eu não me lembro disso acontecer, mas pode acontecer de perder a concessão. Teve uma empresa lá em São Paulo que ficou no risco de perder a concessão, empresa grande. Tem que fazer bastante coisa errada para perder uma concessão. Na prática, existem fiscalizações rotineiras da ANEEL em que a empresa ela apresenta suas atividades mínimas, as execuções realizadas, as intervenções. A ANEEL vai lá a fundo, em detalhes, ela pega ordens de manutenção, compara com o que foi realizado, com as intervenções solicitadas. Isso é bem analisado. Para chegar a um ponto de uma empresa perder uma concessão por não estar cumprindo manutenções, é bastante difícil, tá? Que isso aconteça. E toda vez que uma empresa, obviamente, perde a sua concessão, seja porque não participou de um leilão, um novo leilão, ou fez alguma coisa que levou à perda dessa concessão, ela, obviamente, o ativo continua a existir. Essa concessão tem que ser passada para outro agente. Então, outro agente vai se responsabilizar pelo aquele ativo. Um ativo nunca fica sem um agente operador. Alguém opera aquilo ali e é uma empresa de energia elétrica. Tá? É um agente pode ser de transmissão, de distribuição, de geração, mas é um agente que vai operar aquele ativo. O ativo não fica sem alguém operando ele. Beleza? Te respondi aí? Então tá bom. Então vamos seguir aqui. O sistema elétrico está em constante crescimento e esse crescimento ocorre a partir de entrada de novos equipamentos. Então isso é uma outra forma de geração de intervenções que vão nascer na pré-operação ou vão chegar à pré-operação. É o pessoal de construção. Vai construir uma linha, vai construir uma usina, vai construir uma subestação. Tudo isso vai demandar trâmite entre a empresa, o ONS, entre a empresa e outra empresa. Então, tudo isso vai levar, de novo, assim como a atividade mínima de manutenção, como as inspeções, a construção também vai ser geradora ou vai demandar a elaboração de intervenções para o sistema elétrico para possibilitar a entrada de novos equipamentos. As intervenções de um sistema elétrico são documentadas em sistemas computacionais para serem tramitadas pelos operadores nas diversas instâncias operacionais. Então, você tem sistemas computacionais, como o SGI-OP do ONS, como qualquer sistema computacional que vai receber as solicitações de intervenções. Eu posso ter na minha empresa um sistema onde eu registro as minhas intervenções e, a partir de um arquivo XML, eu entro no SGI-OP do ONS e busco essas informações desse arquivo e preencho automaticamente um documento, uma intervenção, um SGI dentro do SGI-OP. Vai ganhar um númerozinho de SGI, a minha intervenção, e vou tramitar essa intervenção junto ao ONS. Então, essas intervenções elas ficam dentro de sistemas computacionais, de aplicativos para gerir essas intervenções.
e é necessária a inclusão de diversas informações nesses sistemas para permitir a correta tramitação. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Bom, voltando, fui ligar aqui um ventilador que está muito quente aqui. Então, como essas informações são inseridas nesse sistema de qualquer jeito, o operador da pré-operação chega ali e da cabeça dele, eu acho que é assim. Não, ele tem que seguir regras, normas, instruções. Tem a documentação do NS que prevê todo um trâmite, prazos, o que vai ser preenchido, como vai ser preenchido, quais informações que o NS deseja receber para que uma intervenção seja válida, seja tramitada por ele. Às vezes, a empresa preenche de forma incorreta, o NS indefere a intervenção para que seja corrigida, explica lá, essa intervenção não é do tipo 1, essa intervenção é do tipo 2, ou esse prazo não está adequado, você colocou aqui, mas não está adequado. Então, informações que o NS necessita para fazer a análise são inseridas nesses sistemas computacionais pelo operador da pré-operação, seguindo regras e normas elaboradas pelo ONS e até pela própria empresa. Tá? Então, vamos falar aqui um pouco desse fluxo de trabalho na tramitação das intervenções. Olha lá, inspeção, programação, falhas, isso vem da manutenção. Então, a manutenção ela pode elaborar documentos para a operação da estação, se for assim, ou pode ir direto para o COS, vai depender da empresa. Mas o adequado é que passe por uma análise de alguém na operação da estação, até porque o operador da estação é que sabe ali as distâncias, sabe o posicionamento real dos equipamentos, sabe detalhes mais aprofundados de uma subestação e pode auxiliar melhor o mantenedor na elaboração de um documento. Outra forma de criação, a própria operação da estação, ela pode demandar a elaboração de um documento pelas suas inspeções. Não só a manutenção pode identificar algum problema, mas na própria inspeção do operador, ele pode verificar, tem um vazamento aqui, tem um ponto quente, tem uma porcelana rachada, trincada, e acionar a manutenção e elaborar um documento. E, como eu falei, a construção. Então, tudo isso aqui vai chegar na operação da estação, que vai demandar o COS da própria empresa. Eu estou falando aqui tudo dentro da mesma empresa, tá? Chegou aqui, o COS do agente ele pode acionar outros agentes, criando documentos de relacionamento entre essas empresas, uma autorização de intervenção, uma autorização de trabalho em equipamentos de interligação energizados, uma mensagem de operação, porque o meu trabalho vai afetar outra empresa, mas só vai gerar um risco de desligamento, vai gerar uma falta de comunicação, mas eu não vou desligar nada, então não preciso de um AI, eu não vou bloquear nenhum religamento, não preciso de um ATIE, então eu faço uma mensagem de operação. Então, uma intervenção da minha empresa pode gerar documentos de relacionamento com outras empresas, e esses são os documentos mais comuns, aí ATIE, para o trabalho em equipamento energizado, nós vamos ver esses documentos com maior profundidade quando falarmos de manobras no sistema elétrico, no próximo módulo. Também é necessário
que o COS do agente se comunique com o ONS quando essas intervenções forem realizadas na rede de operação do ONS. Então, se eu preciso tramitar uma intervenção, um desligamento numa linha de 345 kV, numa linha de 500 kV, eu vou necessariamente ter que tramitar esse documento junto ao ONS. E o que mais que o COS, com quem mais o COS tem que falar? Divisões de apoio. Ele pode ter que falar com alguém de energético, com alguém de meteorologia, ele pode ter que falar com algumas instâncias da empresa que não necessariamente estão voltadas ali para a operação. Ele pode também, em algumas situações, se comunicar diretamente com esse pessoal de manutenção, de construção, da operação da estação. É bastante comum que ele se comunique, ele faça essa troca. Mas muitas vezes ele precisa ir direto no cara lá da construção para que a comunicação fique mais clara, mais adequada, mais límpida e transparente. Então, esse aí é o fluxo principalmente da pré-operação. As isolações e manobras são inseridas no campo das intervenções a partir da interação entre manutenção, operação, estação e COS. Os mantenedores de posse... Não, deixa eu primeiro falar dessa parte de isolação e manobra. Então, eu tenho serviços, analisei os serviços, tramitei a intervenção com outros agentes, tramitei essa intervenção com o ONS, mas ainda falta uma coisa principal. Se essa intervenção tem um bloqueio de religamento do equipamento durante o serviço, se essa intervenção tem um desligamento, a necessidade de desligamento e isolação de um equipamento, vai ser necessário que eu elabore isolações e manobras. O que é uma isolação? Uma isolação é um conjunto de procedimentos e pontos físicos, seccionadoras, disjuntores de nicho, que vão servir de pontos de isolação. Então, esse conjunto de equipamentos, conjunto de procedimentos que serão realizados, abrir, bloquear, colocar cartão de segurança, tudo isso faz parte de uma isolação. Então, eu escrevo a minha isolação baseado nos serviços e nos equipamentos que serão mantidos, e a partir daí eu elaboro a minha isolação. Então, eu vou lá e crio uma sequência de equipamentos que serão abertos, bloqueados de cartão de segurança para permitir aquele serviço. Mas, para chegar a essa isolação, eu preciso realizar manobras, eu preciso de uma sequência de manobras. Vou desligar o disjuntor 634, vou abrir a seccionadora 631, 633, vou bloquear e colocar cartão de segurança na seccionadora 631, 633 e vou liberar o serviço. Isso é uma sequência de manobras. A isolação, seccionadora 631, 633, abertas, bloqueadas e o cartão de segurança. Mas eu tive que descrever uma manobra para tirar o meu equipamento do sistema através de desligamento, abertura de seccionadoras, bloqueios e inserção de cartões de segurança nesses pontos de isolação. Para tudo isso, eu precisei de uma sequência de manobras. E no retorno, a mesma coisa. Então, isso é um trabalho da pré-operação, elaborar manobras que vão ser executadas em tempo real. O cara da pré-operação, ele não executará essas manobras, mas ele produz essas manobras para que elas sejam realizadas no tempo real para permitir os serviços. Bom,
Os mantenedores de posse das ordens de manutenção determinam os equipamentos a serem trabalhados. Então, o que acontece? Como é que esse procedimento ocorre? O cara vai lá no campo, ele vê os serviços que ele vai fazer, ele chama o operador da estação, ele vê para cada serviço daquele quais seriam os pontos de isolação, qual o escopo daquela isolação, ele vê quais são os equipamentos sistêmicos que estão inseridos naquela isolação. Então, tudo isso ele tem que analisar para produzir um documento. Em seguida, os operadores elaboram a isolação e as manobras para atender à execução daquele serviço. E essa isolação deve ser submetida à avaliação do encarregado de serviço. Por fim, depois de ser feita uma isolação, o encarregado do serviço ele é apresentado lá no tempo real àquela isolação. Não basta eu discutir com a pessoa responsável por elaborar, o coordenador da intervenção, vamos dizer assim. Eu estou lá na pré, discuti com ele, apresentei para ele a isolação, ele concordou, eu criei aqui minhas manobras, está tudo certo, documento. No dia, depois da execução da manobra, da execução da isolação, o operador lá no campo, ele tem que mostrar os pontos de isolação para o encarregado. O encarregado é o cara da manutenção que está lá no dia a dia. Esse encarregado, ele vai ser apresentado aos pontos e vai ter noção da delimitação da área de trabalho dele. Então, o operador vem com ele e fala, ó, está isolado, está bloqueado, isolado, está com um cartão de segurança aqui nesse ponto, aqui, aqui, aqui. Aqui você pode trabalhar, aqui você não pode trabalhar. Põe uma fita zebrada, limita a área do cara e explica tudo direitinho onde ele pode trabalhar para o encarregado. O encarregado é o cara que vai supervisionar as equipes. Então, ele sabendo da delimitação da área, ele vai orientar a equipe dele a trabalhar dentro daquela região ali determinada pela operação. E após a elaboração da isolação, o operador passa a criar as manobras, como nós falamos, já falamos disso, que irão alterar o estado operacional dos equipamentos, colocando em condição solicitada pelo mantenedor. Falamos tudo isso. A sequência de manobras de isolação deve prever a retirada do equipamento da condição operacional na qual se encontra e colocá-la na condição de isolado e ficou meio mal o texto aí, né? De isolação ou bloqueio. Por quê? Porque nem sempre eu vou ter uma isolação com seccionadoras. Eu posso ter bloqueio. Bloqueio também é uma forma de você permitir serviços. Eu não isolo, não é uma isolação, mas é uma forma de permitir serviços. Lembra que eu falei trabalho em equipamento energizado? Eu posso permitir que uma pessoa trabalhe numa subestação, numa linha de transmissão, com essa linha energizada. Mas eu não posso religar essa linha no momento que essa linha venha a desarmar, sob risco de aumentar o acidente ou até causar um risco para a saúde do mantenedor que está lá em cima da linha. Eu posso, porque na hora que você liga a linha, uma linha onde está tendo trabalho, você pode alimentar uma falta, ocorreu uma falta, uma fase caiu no chão. Se eu ligar, eu estou ligando de novo, estou alimentando a falta. E você pode também, no caso, no momento que você liga a linha, a tensão ela extrapola muito o valor nominal da linha, no instante, assim, bem próximo ao momento de religamento. Isso pode não, a roupa de proteção, os equipamentos de proteção podem não suportar essa variação de tensão. Então, eu preciso de bloqueio para indicar ao operador para ele não ligar a linha no caso de desarme, quando eu estou trabalhando no potencial.
Já as manobras de normalização devem prever a retirada de isolação, bloqueio, retorno do equipamento à condição de operação. O contrário também é verdadeiro. Eu vou retirar essa isolação para que o equipamento retorne à operação. Eu retirei o equipamento de operação para permitir trabalho, eu isolei ele, e eu retirei a isolação para que esse equipamento volte a operar. Tudo isso é previsto na pré-operação, ok? Ao final de toda a elaboração da isolação e manobras, todo o trabalho é minuciosamente conferido através da comparação do que foi descrito com os procedimentos operacionais, diagramas e sistema de supervisão e controle. Gente, o trabalho da pré-operação é um trabalho muito, assim, muito estressante, um trabalho de bastante detalhes. O operador que está na pré-operação, ele é um cara com uma responsabilidade muito grande. Por quê? Ele está criando uma isolação, prevendo as manobras dessa isolação, elaborando documentos, e quando ele faz isso, ele está mexendo com risco de acidente, risco de descontos indevidos de parcela variável, riscos de cancelamentos de intervenção por má coordenação, erro de coordenação. Então, são vários riscos que corre o cara que trabalha na pré-operação. Por isso, ele tem que estar atento aos procedimentos, aos diagramas, às análises, e ele confere e reconfere e reconfere e reconfere mais uma vez. Ele passa a seus colegas e, às vezes, até o pessoal de tempo real, ele leva a documentação para que seja validada. Ó, dá uma olhada aqui, vê se você acha algum erro aqui, vê se você concorda com isso. Está sempre trabalhando dessa forma para ampliar a possibilidade de identificação de risco. Ele busca conferência em todo o canto, todo o ponto do documento, ele vai buscar fazer uma conferência e buscar chamar seus pares a fazer análise também, para que nada passe no crivo dele, para que nenhum procedimento seja executado de forma incorreta no tempo real. Para isso, ele lança a mão de análises do sistema de supervisão, ele vê se o diagrama que ele trabalhou ali de papel, no PDF, está batendo com o diagrama de um sistema de supervisão. Ele verifica os pontos de isolação, se estão certinhos lá no sistema de gestão dele, de intervenções. O ONS não se preocupa com os pontos de isolação, nem de bloqueio. O ONS não faz essa conferência. O agente está sozinho nisso. É responsabilidade do agente a determinação dos pontos de isolação. O ONS ele quer saber qual equipamento vai ficar isolado, qual equipamento vai ficar desconectado do sistema. Se é pela seccionadora A, B, C, D, E, F, ele não quer nem saber. Ele quer saber qual equipamento. Ah, é o disjuntor? Tá bom, o disjuntor está fora. É uma linha de transmissão? Beleza, a linha de transmissão está fora. Se você vai isolar pela seccionadora final 5, final 7, pelo final 9, aonde você vai isolar é problema seu. Então, é responsabilidade do agente essa isolação. Ele não divide isso com a ONS, ele divide isso com seus pares na empresa, e é um trabalho muito, assim, muito particular, demanda muita atenção por parte do operador da pré-operação. Pessoal, alguma dúvida em pré-operação?
entenderam bem claro aí o que é uma pré-operação, tudo que ele faz, o trâmite, com quem ele tramita. A gente está falando agora dos trâmites, tá? Com quem ele fala, com quem ele necessita se comunicar, quais são os procedimentos executados, é disso que a gente está falando. Então, falamos da pré, agora vamos para o tempo real. Então, o que o tempo real faz? Qual é a atividade do tempo real? Tempo real, eu coloquei aí, separei algumas atividades, alguns processos, mas sempre existe mais alguma coisa, sempre existem outras atividades. Mas esses são os principais: controle de tensão, intervenção no sistema, recomposição após perturbação e a elaboração do relatório para contar tudo isso aí que ele fez. Então, são 4 atividades que são bem amplas, exigem dedicação ali do operador da sala de controle, cada um ao seu tempo. Por exemplo, um controle de tensão, ele ocorre em horas específicas, ele não fica o dia inteiro. Às vezes, uma coisinha pontual, mas tem momentos que esse controle de tensão recebe toda a atenção do centro, do tipo, de manhã, está começando ali, terminando aquela horário da noite, da madrugada, está começando a clarear, as pessoas estão indo para o trabalho, tudo começa a funcionar, as pessoas ligam seus micro-ondas, as pessoas ligam sua iluminação em casa, pegam elevadores. Então, tudo isso vai aumentar a demanda de energia elétrica, vai fazer com que a tensão do sistema caia. Nesse momento, o operador vai ter que desligar reatores e passar a ligar capacitores. Então, nesse momento ali de início de dia, existe muito trabalho em cima do controle de tensão. Depois estabiliza. Uma coisa pontual, outra, mexe no LTC, liga um capacitorzinho, vai variando. Varia também com o tempo. Dia chuvoso, às vezes demora mais a fazer essa transição aí de período, ou às vezes alonga, tá? Mas, no geral, de manhã cedinho ali, ele faz esse controle. Quando é hora de ponta, ele também volta a fazer um controle mais pesado, começa a ligar mais capacitores para o sistema. Por quê? Porque as pessoas, nessa hora, estão saindo de casa e, ao contrário do que aconteceu de manhã, que a iluminação pública estava desligando, agora a iluminação pública está entrando, está ligando. Então, você vai ter indústria ainda trabalhando, você vai ter iluminação pública entrando, pessoas utilizando elevadores, micro-ondas, abrindo geladeiras, tudo isso vai aumentar o consumo de energia. Passamos, então, para a hora de ponta de carga, consumo máximo do dia. Muitas vezes, hoje, a ponta de carga não está nem sendo nesse período, mas isso é uma outra história. Vamos considerar, a princípio, que esse é o momento de ponta de carga. E aí, demanda, de novo, ligar capacitores. Nesse momento, raramente vai ter um reator ligado. Não vai ter reator mais ligado, os reatores foram desligados lá na parte da manhã. E passa o momento ali de ponta, até umas 22 horas, 23 horas, começa-se a desligar os reatores e inicia-se a entrada dos reatores. Para quê? O capacitor eu desligo, a tensão vai baixando e os reatores eu vou ligando, porque a carga vai saindo, as pessoas vão dormir, muitas indústrias param de funcionar, e aí a carga volta a reduzir. O efeito ferrante faz aquele efeito capacitivo que eu já expliquei para vocês, vai elevar naturalmente a tensão do sistema, e eu vou precisar não só desligar capacitores, mas também ligar reatores no sistema nesse horário. Ficou claro aí, pessoal, o controle de tensão? O que é esse processo de controle de tensão? Tá. E a intervenção? A intervenção tem lugar também
em 2 horários críticos, principalmente. Período da manhã, entre 6h30 até umas 9 horas, tem bastante intervenção, que é o pessoal pega ali um desligamento para fazer durante o dia, e aí ele desliga logo cedo. Então, tem esses desligamentos logo cedo. E, ao final do horário comercial, ao final do período ali, lá pelas 16 horas, começam a retornar esses equipamentos. Os equipamentos que vão retornar nesse dia, normalmente voltam nesse horário. Então, o serviço de intervenção, trabalho com intervenções, ocorre muito no período da manhã e lá para umas 16 horas. Tem equipamentos que voltam no meio do dia? Tem equipamentos que voltam no meio do dia. Tem equipamentos que voltam depois das 22 horas? Tem. Tem equipamento que volta ou desliga de madrugada? Tem, mas não é o mais comum. E na hora de ponta não pode haver manobra. Entre 17 horas e 22 horas não é autorizado um equipamento retornar ao sistema, não é autorizado manobras no sistema, na rede de operação do ONS. Então, nesse período, a intervenção não é executada. Se o equipamento está fora do sistema, o cara pode continuar trabalhando no equipamento, sem risco para o sistema. Se o equipamento está desconectado, ele trabalha ali à vontade no equipamento, mesmo na hora de ponta, mas ele não pode retornar com esse equipamento, nem desligar o equipamento no horário de ponta para realizar manobras. Recomposição após perturbação. Como nós já falamos, o sistema elétrico está lá todo ligado, lá tudo certinho. Eventualmente pode acontecer um desligamento intempestivo, um desligamento não programado, devido à queda de um raio, devido a uma falha no equipamento, devido a algum acontecimento não previsto. Após esse desligamento indevido, será necessária uma recomposição após perturbação. Então, ocorreu a perturbação, eu vou recompor o sistema. De qualquer jeito? Não. De novo, existem regras, normas que norteiam o trabalho de recomposição após perturbação. Então, o operador do COS, na empresa, ele vai seguir procedimentos para religar os equipamentos. Quais são esses procedimentos? Exemplo, nível de tensão. Qual nível de tensão eu posso ligar esse equipamento? Quanto está no barramento e está dentro do que está previsto em instrução? Quantas vezes eu posso tentar religar esse equipamento? Vai estar lá na instrução. Quais são as proteções impeditivas? Se cair determinada proteção, eu não posso ligar esse equipamento. Vai estar lá na instrução de novo. Então, a recomposição ela não é feita de qualquer jeito, como nada no setor elétrico é feito de qualquer jeito. Segue sempre regras. Então, esse é o trabalho de recomposição, tornar o sistema elétrico, retornar o sistema elétrico à condição que ele se encontrava antes. Se eu perdi uma linha, retornar com essa linha. Se eu perdi um transformador, retornar com esse transformador. Então, esse é o trabalho de recomposição após perturbação. E, por fim, a elaboração de relatório. Tudo isso pode gerar informação para o relatório. Eu posso ter que escrever no relatório, relatar os acontecimentos desse dia, horário de início de uma intervenção, horário que um equipamento desligou, quais foram as proteções que atuaram no desligamento intempestivo. Pode ter alguma informação de controle de tensão, uma violação de tensão, tudo isso vai constar do relatório. Então, isso é uma outra atividade realizada pelo tempo real.
Então, nós falamos aqui, eu já adiantei para vocês aqui a tensão no barramento, né? Variação, o barramento, ele vai variar, não fica lá uma tensão, vai ficar 138 kV? Não, fica 140, 142 às vezes, o barramento é de 138, mas a operação dele é em 142 kV. E aí eu preciso manter essa tensão em 142 kV. Como? Através de capacitores, reatores, LT6, compensador síncrono, compensador estático. Tudo isso vai contribuir para o controle de tensão. E quanto maior o consumo, você vai ter uma tensão menor. Então, o barramento ele vai ter um perfil de tensão dependente do consumo, da carga do sistema. A elevação de carga, a redução de carga vai fazer uma variação na tensão do barramento. E, nesse momento, um compensador síncrono, um compensador estático vão fazer o primeiro ataque ali, buscar o retorno daquele valor ao valor operacional, mas em determinados momentos, como eu já falei, será necessário que se desligue um reator, que se ligue um capacitor, que se faça a variação de um LTC, que corrija um compensador síncrono manualmente para melhorar o perfil de tensão naquele barramento, porque lá na ponta o cliente está esperando que o equipamento dele não seja queimado ou não seja deteriorado, porque uma região onde você tem constante nível de tensão acima do esperado é uma região onde você vai ter muito equipamento queimando mais rápido. A vida útil de uma televisão vai ser reduzida, a vida útil de uma geladeira vai ser reduzida, porque ela está trabalhando constantemente com um valor de tensão acima do esperado. Então, como vimos anteriormente, é a responsabilidade dos centros de operação e sala de controle COS a manutenção das tensões nesse barramento. Esse controle de tensão, já falamos bastante disso. A maioria das intervenções, aí falando de... Oi, Ana. Bom, então, boa pergunta, excelente pergunta, muito boa mesmo. Vou ler aqui para vocês, para quem não está no chat. Esses relatórios têm prazo de validade no centro de operação? Normalmente, eles são guardados por 5 anos. Mas hoje, como você tem um sistema... Antigamente, no papel, fazia isso. Hoje, como você tem sistemas computacionais, isso é guardado por muito tempo. É infinito. Fica lá, está dentro do relatório. Buscar coisa lá de 2010 tem dentro do sistema. Tá? Então, não necessariamente tem um prazo para descarte. Antigamente, quando era papel, tinha 5 anos, descartava. Mas hoje, isso meio que caiu em desuso porque fica dentro do sistema. Porque, com o tempo, deve acumular muitos documentos e, naturalmente, a empresa faz um descarte ou não. Foi o que eu falei. Todos os documentos, mesmo que diários, são arquivados. Então, eles são arquivados dentro de sistemas computacionais. Eu crio aqui meu relatório, ele vai ficar ali dentro daquele sistema para acesso de qualquer pessoa. Todos dentro da empresa, assim, que se envolvem com aquele processo, eles vão ter acesso ao relatório diário da operação. Até o diretor da empresa, o presidente, o CEO da empresa, vai ter acesso ao relatório que foi escrito lá na sala de controle. Por isso, não deve conter erro de português, não deve conter erros gramaticais. É muito importante que o operador tenha um conhecimento não só da parte técnica, mas que ele sabe escrever bem, que ele tem que ele
consiga elaborar um bom relatório. Expliquei, Ana? Ok. Então, agora vamos falar um pouquinho das intervenções, ver se eu não deixei nada de lado lá quando eu adiantei lá, tá? A maioria das intervenções executadas nas salas de controle são programadas. Óbvio, eu não posso ter uma empresa que tem mais intervenção de urgência ou de emergência do que programadas. Alguma coisa está errada nessa empresa. Então, não só o desejo da empresa é esse, mas naturalmente socorre. A quantidade de intervenções programadas acaba sendo maior que a quantidade de intervenções de urgência, principalmente de urgência, principalmente de emergência, né? De intervenções de emergência são muito poucas. Não obstante, os operadores de tempo real também tramitam e executam intervenções de urgência e emergência. Que nem eu falei, se acontece uma necessidade de elaboração de uma intervenção de urgência no tempo real, quem vai fazer é o operador do tempo real. Para daqui a 3 horas, eu preciso de uma intervenção. Tempo real, não é a pré-operação. Para daqui a 10 horas, tempo real, não é a pré-operação. 48 horas, aí já cai lá para a pré-operação. 48 horas, mas é no carnaval, é o tempo real. 36 horas, mas é no carnaval, tempo real. Então, o tempo real, nesses momentos de feriado, ele amplia muito o escopo de atendimento dele para urgência. E emergência, óbvio, aconteceu, o equipamento já está fora, vai se criar uma intervenção pós-evento, é o tempo real que vai fazer essa elaboração de documentação. Ainda sobre intervenção, no tempo real, as intervenções programadas de urgência que foram elaboradas na pré-operação chegam à sala de controle, já preparadas e conferidas, todos conferem, cabendo aos operadores de turno realizarem uma última conferência. Quando a documentação chega no turno, ela chega programada, ela chega com antecedência. Pode chegar um dia, 2 dias, dependendo. E também a atividade do operador de turno fazer essa conferência da isolação, dos serviços, se os serviços estão dentro da isolação, se a isolação se a manobra está refletindo o que foi solicitado na isolação. Então, tudo isso vai ser analisado também no tempo real, mesmo nas intervenções programadas. E o operador da sala de controle faz essa conferência seguindo os mesmos critérios da pré-operação. Vai usar diagrama, vai olhar o sistema de supervisão, vai observar os procedimentos normatizados e as instruções de operação. Ele vai fazer toda essa análise em cima de documentos. Ainda a intervenção em tempo real. As intervenções de urgência, curto período e de emergência são integralmente elaboradas, tramitadas e conferidas na sala de controle. A pré-operação, ela não entra nesse processo. O cara da sala de controle, ele criou uma intervenção para daqui a 10 horas, ele não submete, claro que pode variar de empresa para empresa, mas, no geral, a pré-operação ela não vai entrar no escopo dessa intervenção lá de tempo real. Isso vai ficar na responsabilidade do tempo real. Então, por isso, as intervenções de tempo real, elas são mais perigosas, porque ela tem menos conferência. Mesmo que envolva alguém fora da sala de controle, você não tem tempo de uma conferência de longo prazo. Quando eu estou com uma intervenção que foi pedida 30 dias atrás, eu tenho 30 dias para conferir, eu tenho 30 dias para tirar dúvida. É muito mais tranquilo do que eu resolver isso no tempo real. Por esse motivo, não é muito desejado que intervenções que possam ser colocadas na programação sejam executadas de urgência em tempo real. Porque muitas vezes isso é demandado, tá? O
cara, o fabricante chegou aqui, a empresa vai ser multada porque o fabricante não conseguiu data, mas a gente precisa entregar esse serviço. Tudo isso pode chegar à sala de controle como uma pressão para a realização de serviços de urgência, mas que deveriam ser programados. Isso deve ser rechaçado pelo operador. Ele, no primeiro momento, ele tem que falar, não, isso não caracteriza urgência. E aí, mas eu vou reclamar com o seu chefe. Pode reclamar, isso não é urgência. E aí pode ser até que o chefe venha e fale, fale, tem que fazer por isso, por isso, por isso, e aí vai ter que fazer, não vai ter jeito. Mas no primeiro momento, no primeiro contato, você não pode aceitar certos tipos de argumento que, por exemplo, se estiver dentro da rede do ONS, o ONS não vai aceitar. O ONS só aceita intervenções de urgência sob risco para o sistema, de alguma perturbação, risco para pessoas e risco para o próprio equipamento. Então, nessas condições, o ONS aceita intervenções de urgência. Mas fabricante não conseguiu chegar a tempo, vai vir no outro dia, nada disso é aceito pelo ONS, desculpa. Incluindo, nesse processo, toda a tramitação junto a empresas interligadas ao ONS. Então, todo aquele trâmite entre empresas, ONS, tudo isso vai ser feito lá no tempo real, quando se tratar de uma intervenção de urgência. Após a elaboração e trâmite e conferência dessas intervenções, estão prontos para a execução dessa intervenção. Durante a execução das manobras, o operador do COS irá interagir com o COS das empresas interligadas envolvidas, com a ANS e com os operadores da estação. Pessoal, uma manobra no tempo real, como é que o operador executa uma manobra no tempo real? Ele pede autorização à ANS, pede autorização às outras empresas e começa a elaborar essa manobra. O passo a passo dessa manobra, ele vai acompanhando na lista que ele tenha no computador ou no papel, seja lá como for, ele vai seguir aquela sequência de manobras acompanhando no sistema de supervisão. Ele dá uma ordem de manobra de disjuntor 622 ou comanda no sistema a abertura do disjuntor 622. Então, ali ele confere se o estado do equipamento realmente reflete o comando que ele deu, se o estado do equipamento no sistema de supervisão reflete a ordem de manobra que ele deu ao operador da estação. A abertura de seccionadoras, ele vai fazer toda essa conferência no sistema de supervisão e também em contato com o operador da estação, quando existir, ele vai fazer toda essa conferência e só depois de toda essa conferência é que ele vai liberar o equipamento para a manutenção. Só existe liberação de equipamento para a manutenção após conferência minuciosa de todos os pontos de isolação. O operador do COS não vai conseguir conferir no campo, mas ele consegue conferir no sistema de supervisão e ele é obrigado a fazer essa conferência. Não se executa uma sequência de manobras sem estar de olho no sistema de supervisão. Eu não posso abrir seccionadoras se eu não conferir o desligamento dos disjuntores. Eu não posso fechar uma chave terra sem conferir a abertura das seccionadoras. Então, eu preciso estar muito atento ao sistema de supervisão quando estou manobrando. Então, vamos ver esse fluxo aqui, e é o último fluxo que nós vamos ver, depois a gente vai ver a chamada. Então, o fluxo abaixo vai refletir esse processo de elaboração, trâmite e execução de intervenções lá no tempo real. Então, a gente está pegando aqui uma intervenção sendo executada, elaborada no tempo real. Então,
vai elaborar lá na manutenção, operação da estação, vai elaborar o documento, elabora isolação e manobras e passa para o centro de operação do sistema da empresa, que eu estou dentro da empresa, tá? Está lá na manutenção, a operação da estação criou, submeteu o documento ao COS da empresa e aí o COS começa os trâmites. Como é que é esse trâmite? Ele vai falar com o ONS, vai preencher o SGI, OP, vai atender as demandas do ONS, vai conversar com empresas interligadas quando for necessário, existe uma conversa ali, uma troca de informações, vai muitas vezes voltar a falar com o operador da estação para tirar dúvidas, conferir isolação, às vezes devolver a isolação e manobras para o operador corrigir. E após tudo isso, o documento é aprovado. É aprovado, parte para execução. No momento da execução também vai ser demandado o ONS para que o ONS autorize o desligamento do equipamento, mesmo em urgência. Ele vai ter que ser desligado sob autorização do ONS quando se tratar da rede de operação do ONS e também vai ter que ser coordenado, quando necessário, com a empresa interligada, uma linha de interligação entre empresas, algum equipamento de interligação entre empresas. Então, eu preciso dessa conversa entre o ONS e a minha empresa, entre a minha empresa e o agente parceiro ali que está fazendo a interligação comigo. Então, esse aí é o trabalho de uma intervenção na sala de controle. Pessoal, alguma dúvida sobre tempo real, sobre as atividades do tempo real, principalmente intervenção, que é um trabalho é um dos trabalhos mais nobres da operação, a execução de intervenção. Talvez perdendo para a recomposição, mas a execução de intervenções é mais frequente, é diária, então está mais na vitrine. Mas quando ocorre uma perturbação, eu acho que é o trabalho mais nobre de todos, porque é um operador que consegue recompor um sistema de uma forma adequada, com um tempo adequado e sem cometer erros, ele salva vidas. Porque quando você tem um blackout, vocês já imaginaram quantas pessoas estão dependendo de energia elétrica, pessoas presas em elevadores, hospitais que podem ter seus sistemas de suprimento, de emergência, que não estão ativos, não funcionem na hora, tem problema. Sinais de trânsito, os sinais desligados, eles podem levar a acidentes de trânsito. Então, as pessoas podem morrer em acidentes de trânsito no momento de blackout e pessoas são assaltadas no momento de um blackout. Então, olha só a responsabilidade de um operador de sistema elétrico na recomposição. Quanto menos tempo se fica sem energia, menor é o risco de perda de vida humana ou de acidente. Então, a recomposição talvez seja o serviço mais nobre do operador, é onde ele é mais demandado de sua capacidade técnica, intelectual e de conhecimento de procedimentos. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tudo certinho? Tá? Então, vou pedir a vocês aí para que vocês coloquem no chat aí a presença, a partir de agora, tá? Vou esperar um pouquinho que vocês coloquem a presença. Vou ver se eu consigo achar aqui o aplicativo que eu estava falando para vocês. Onde vocês vão colocando a presença aí.
Vou ter que procurar onde é que eu coloquei para poder mostrar a vocês depois, tá? Então é isso, pessoal. Amanhã talvez eu consiga mostrar para vocês o que eu falei, aquele processo de variação, né? A variação do processo, que muitas vezes você tem uma falha normal e que não consegue resolver aquilo ali. E que você, às vezes, tem empresas que ficam gastando milhões para tentar controlar aquele processo, quando, na verdade, é melhor colocar no preço do produto e assumir aquele problema ali, porque faz parte do processo, da variação do processo. E então é muito importante que se tenha essa noção, é muito importante que a gente, quando a gente realize uma atividade, que a gente entenda o que a gente pode controlar, o que a gente pode criar regras, normatizar, criar procedimentos, criar técnicas, criar metodologias, e aquilo que é daquilo, não tem jeito. É daquele jeito, e não adianta eu controlar, e eu não vou perder meu tempo para controlar. Por exemplo, eu consigo criar uma norma para que ninguém trabalhe aborrecido, para que ninguém trate mal os outros. Eu crio até algumas regras de convivência, mas eu não consigo controlar a falta de educação das pessoas. Isso atrapalha no trabalho, isso é a variação no processo. Tem dia que o cara está mal-humorado, vai azedar um turno inteiro, só que eu não consigo controlar aquilo. Então, eu tenho que criar medidas para mitigar isso. Dar treinamento, um assistente social, uma psicóloga, fazer algo que eu consiga minimizar essa variação do processo. Mas eu não consigo falar. Ninguém pode ter mau humor na sala de controle. É impossível. Eu não consigo decretar isso por norma. Tá? Então, pessoal, vou parar de gravar aqui. Já gravou aí o... Todo mundo já deu presença? Ninguém mais? Eu vou parar de gravar aqui, vai ficar gravada a presença, tá?